Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, ao público aqui presente, boa noite a todos que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 18 de agosto de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que lê as matérias do expediente. Ofício 189, senhor presidente, encaminhamento de atos municipais, cumprindo determinação da Lei Orgânica Municipal, encaminho para apreciação os atos municipais promulgados e publicados, portarias, leis e decretos. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Ofício número 190, de autoria do senhor prefeito municipal. Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a devolução do projeto de lei número 7 de 2025, que altera o artigo 6º da Lei 2.829, de 12 de setembro de 2023, que dispõe sobre a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros e da outras providências, atualmente em tramitação nesta egrégia Casa Legislativa. A presente solicitação se dá em razão de decisão do Poder Executivo de não dar prosseguimento à tramitação da referida proposição, mantendo-se, portanto, a redação original do artigo 6º da Lei 2.829, de 2023. Na certeza de poder contar com a costumeira atenção e colaboração de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Ofício número 191. Excelentíssimo senhor Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente da Câmara Municipal de Caconde. Assunto: solicitação de prioridade na análise do projeto de lei número 16 de 2025. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar que seja dada prioridade à análise do projeto de lei número 16 de 2025, de 13 de junho de 2025, que dispõe sobre a permissão de uso para fins de exploração comercial de bens imóveis públicos e de outras providências. O referido projeto tem como objeto a permissão de uso do abatedouro municipal, com o intuito de garantir a continuidade dos serviços prestados, bem como melhorar a arrecadação municipal. Atualmente, o município arca com um custo anual de aproximadamente R$ 167 mil para a manutenção do serviço de abate de animais, que inclui salários de funcionários, transporte refrigerado e outros custos operacionais. Ao permitir a exploração comercial do espaço, o projeto visa minimizar o déficit fiscal, garantindo ao permissionário o direito de cobrar pela utilização do abatedouro, conforme os preços públicos já estabelecidos, além de definir os preços para transporte e comercialização dos despojos e subprodutos. Este projeto é de extrema importância para a redução de custos aos cofres públicos, além de proporcionar uma gestão mais eficiente do serviço público, com benefícios diretos para a população e o setor produtivo. A aprovação célere deste projeto de lei contribuirá para a sustentabilidade financeira e a melhoria da infraestrutura local. Dessa forma, solicito que seja dada especial atenção a este projeto, para que possamos avançar com as devidas implementações e alcançar os objetivos propostos. Sendo que apresento para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Temos um convite aqui para tecnologia e inovação, no dia 29 de agosto de 2025, convidando os vereadores às 19 horas no Salão de Eventos Pellegrini. Convite: Semana da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28 de agosto. Tema: deficiência não define oportunidade, transforma, inclua nossa voz.
A PAI de Caconde convida. A PAI de Caconde tem a alegria de convidar você para uma apresentação musical especial dos nossos alunos. Data 21 de agosto de 2025, horário às 9 horas da manhã, local Espaço Cultural Ranieri Mazzilli. Contamos com a sua presença para prestigiar esse encontro musical. Recebemos a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2025, do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, que altera o inciso 24 e acrescenta parágrafo ao artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Caconde. Encaminho a referida proposta de emenda a todas as comissões para exarnar pareceres. Recebemos também a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2025, também de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, que cria o parágrafo único ao artigo 105 da Lei Orgânica Municipal de Caconde, dispondo sobre a obrigatoriedade de realização de consulta e audiências públicas. Também o referido projeto encaminho para todas as comissões para exarnar pareceres. Também recebemos o projeto de resolução número 2 de 2025, que acrescenta o título 13 no regimento interno da Câmara Municipal de Caconde, instituindo o rito especial de tramitação legislativa para matérias de complexidade normativa e repercussão institucional e da outras providências, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim. E encaminho esse projeto apenas para a Comissão de Justiça e Finanças. Requerimento número 34, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, requerendo informações sobre a obra de revitalização da Praça do Almirante Pedro Ribeiro de Paiva e sobre o sistema de gestão de obras públicas. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação para análise e parecer. Indicação número 218, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, que seja criada uma campanha municipal para a limpeza e desentupimento dos bueiros da cidade. Indicação número 219, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, que seja realizada a manutenção de um bueiro localizado na rua Duque de Caxias. Indicação número 220, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, que seja realizada a manutenção e reparo nos buracos localizados nas laterais da rua Pablo Picasso, na altura do número 182, no bairro Nova Estância. Indicação número 221, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada a limpeza das cacimbas localizadas na Serra do Cigano. Recebemos também com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o requerimento número 30, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito municipal informações e esclarecimentos a respeito da obra em andamento no barranco localizado nas imediações da Escola Estadual Professor Fernando Magalhães. Também ao requerimento número 31, requerendo ao senhor prefeito municipal esclarecimentos a respeito da campanha Operação Caconde contra o Fogo, amplamente divulgada no município, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi. Também ao requerimento 32, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito municipal informações detalhadas a respeito dos projetos em elaboração e ou já existentes dos diversos setores da gestão pública. Também o requerimento 33, de autoria do vereador Richard Silva Ferfuglia Maguim, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a mudança de endereço e gestão do Fundo Social de Solidariedade. Também foi apresentada uma ata da Comissão de Justiça e Redação, realizada no dia 12 de agosto de 2025, onde foram tratados
discutidos sobre o projeto número 7, 12, 16 e 19. Também o projeto 25 de 2025. Recebemos da Comissão de Justiça e Redação um ofício especial referente aos projetos de leis do Executivo Municipal número 19 a 24, tratando do calendário de trabalho, consulta pública, 30 dias e insumos técnicos. Também recebemos da Comissão de Justiça e Redação o ofício especial solicitação de informações e documentos, projetos de lei do Executivo Municipal número 16 de 2025, que trata da permissão de uso do abatedouro municipal. Também da Comissão de Justiça e Redação, o ofício especial tratando do assunto, o projeto de lei municipal 12 de 2025, andamento do plano diretor, vinculação do projeto e disponibilização de documentos atualizados, que será encaminhado ao senhor prefeito municipal para informações. E também, por último, da Comissão de Justiça e Redação, o parecer número 47 de 2025, que trata do projeto de lei número 2 de 2025 do Legislativo Municipal, que institui a política municipal de apoio ao microempreendedorismo individual, ao empreendedorismo sustentável e à inclusão produtiva no município de Caconde, São Paulo, e da outras providências. A esse projeto, a comissão apresentou algumas emendas modificativas, alterando o inciso 3 do artigo 3º, o parágrafo 1 do artigo 3º passa a vigorar com uma nova redação, e o artigo 4º também do projeto sofreu alteração na sua redação, alterando o artigo e seus incisos e parágrafos. Terminado, senhor presidente. Previamente inscrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Perfogli Maguim, que discorrerá sobre proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal e projeto de resolução alterando o regimento interno. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, ao presidente, ao pessoal de casa, aqui presente também. Rapidamente, só para até contextualizar e para os colegas, inclusive ao final da fala, e puderem e quiserem também assinar as propostas como autores junto comigo, está aberto a possibilidade, porque eu acho que é de interesse de todos e, portanto, a ratificação com a assinatura é importante, porque é um documento que eu acredito que auxilia a todos, inclusive a população. E digo por quê. Semana passada a gente ia aqui também utilizando um pouco do que a gente já vem ao longo do tempo observando e tentando ajustar algumas situações que envolvam o trabalho do vereador. E nós, como membro da Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça, para a população saber, digamos, a principal, no sentido porque ela realmente delimita ali a questão do parecer, né, do caminhamento do projeto. Então, realmente, ela tem um peso muito forte. E, para que esse parecer saia adequado, ela precisa de tempo, ela precisa de respaldo, tecnicamente, juridicamente, enfim, de todas as áreas possíveis para analisar aquele projeto que está na sua mão. E ela é importante por conta disso. Só que há situações que a Câmara fica desamparada textualmente e ela precisa de alguns ajustes para nos ajudar. Então, a ideia, observando como tramita os projetos na casa, o próprio trabalho da comissão, então, por isso que a parte da comissão, o membro da comissão, para auxiliar. E o que seria isso? São duas propostas, que elas conversam uma com a outra. Ao longo dos últimos 4 anos, e junto a esse primeiro semestre, a gente observa que a prefeitura, ela,
Não sei, eu não vou entrar no mérito ou na questão moral do comportamento, mas fato é que muitos dos comportamentos ela não tem costume, isso é um negócio nós também, não tem costume de fazer as consultas, de fazer as audiências necessárias para aqueles projetos que são de maiores complexidade, que envolvam o interesse social das pessoas. A gente viu isso acontecer de uma maneira melhor nos 2 anos de tramitação do plano diretor, de estudos do plano diretor na última gestão. De 2023 até o final do ano, teve realmente atividades aqui na Câmara, atividades fora da Câmara, antes do projeto vir para casa. Então, teve reunião no Departamento de Habitação, de Saúde, de Turismo, enfim, todos os departamentos com a sociedade, por isso que 2 anos. E, quando ele veio para cá, ele veio com um calhamaço já de estudos, de atas, de documentos, de posicionamento, então você já tinha um encaminhado ali, e a Câmara ficaria com o trabalho já adiantado, né, em termos de participação, de documentação, de estudo, de crítica, enfim. E muitos dos outros projetos, na verdade, na sua maioria, a Prefeitura não faz esse processo. E é necessário fazer esse processo. Simplesmente encaminha para a Câmara para que a gente se vire com esses documentos. E não é assim que deve funcionar. É necessário, em alguns casos, principalmente orçamento, plano diretor, códigos que envolvam realmente todos os interesses da sociedade, de comerciante, a qualquer atividade que tenha realmente o trânsito, por exemplo. A Prefeitura tem que fazer esse serviço prévio, via consulta e via audiência, para que, no momento que ela venha para a Câmara, já tenha um estudo feito, os apontamentos da população, os apontamentos dos departamentos ali, e isso esteja para nós como material para que a gente possa debruçar e ser crítico na hora da gente fazer o nosso trabalho, que é avaliar o projeto. O que acontece hoje é o contrário. O documento vem e cabe à comissão e às comissões ficar correndo atrás da documentação. É papel da comissão fazer isso. Tá? Se a gente precisar dobrar os documentos, a gente pode dobrar os documentos e buscar mais assessoria. Só que precisa chegar aqui já pronto ou encaminhado. A Prefeitura precisa vir aqui na Câmara explicar o que está acontecendo, quais são as intenções dela, porque senão a gente fica sem nenhum lugar, sem nenhum documento, sem nenhum posicionamento para opinar. Então, assim, deixa nós numa posição no escuro para ter que decidir coisas importantes da cidade. Eu não posso admitir isso, porque a gente passou por isso durante os últimos 4 anos. E a gente tinha que ficar correndo. Se você for buscar os projetos que tramitou, um monte de ofício meu buscando informação. E aí depois eles entendem que a gente está segurando o projeto. Não é isso, a gente tem que ter cautela nas coisas. Então, para evitar essa coisa, a Prefeitura, em determinados casos, ela vai precisar que seja aprovada as emendas que a gente está propondo, e não é uma invenção de Caconde, já é comumente isso em outros municípios, que a Prefeitura faça esse serviço prévio. Não só de uma maneira formal, como é feito nos orçamentos. Por exemplo, o que eu quero dizer que o formal chega a obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, que obriga a Prefeitura a fazer prestação de contas e também uma audiência para encaminhar o projeto de orçamento. Só que o que ela faz? Ela encaminha o projeto, depois faz a audiência. Enfim, tem que fazer isso antes, sempre antes. Tem agora um artifício melhor, que ela tem feito essa consulta popular do orçamento, solta um link, isso é importante, é disso que eu estou falando. Mas todos esses documentos precisam ser juntados num processo e ter encaminhado para a gente. Assim. Isso tem que ser costume. Então, a proposta primeira é que a Prefeitura faça o papel dela. Por exemplo, o plano diretor está com eles. Não é porque em 2023 e 2024 foram feitas audiências públicas e estudos, é que essa gestão não deve fazer outras audiências públicas, porque não terminou a tramitação, inclusive está com eles. Se houve modificação, essa modificação tem que ser feita de maneira popular. Isso está escrito no Estatuto da Cidade, não é eu que estou inventando. Então, é nesses sentidos que vicia o processo e atrapalha o nosso trabalho. Então, a proposta é que a Prefeitura, em alguns casos, e está aqui bem previsto quais são, principalmente orçamentos e matérias de direito urbanístico, parcelamento de solo, essas coisas que são difíceis, questões ambientais, a Prefeitura faça os estudos e as consultas antes de encaminhar para casa. Se não encaminhou para casa e não fez, é motivo de devolução do projeto antes de avaliar o negócio.
Isso é importante. Então, esse é um papel que eu considero fundamental para a Câmara. O segundo ponto, que conversa com essa emenda à lei orgânica, é o próprio regimento da Casa. E quando essa matéria vem para a Casa, de alta dificuldade de documentação, de análise, de tempo, como esse caso de 5 projetos, é um absurdo, é 5, é muita coisa. A gente vai tratar isso de uma maneira igual a qualquer outro projeto, que é mais simples, digamos assim, porque a gente sabe que tem matérias muito difíceis e tem matérias mais tranquilas, que a gente consegue analisar, como um crédito suplementar, coisas do tipo de receber uma emenda, por exemplo. A gente sabe do que é aquilo e para que vai ser recebido aquilo dentro da votação. Agora, um plano diretor, parcelamento de solo, questões administrativas da prefeitura, que duram 30 anos, 20 anos, são mais complexas, que envolvem dinheiro público, não pode ser tratado igual a uma questão simples. Portanto, merece uma atenção e um prazo diferente dentro da Casa, para que a gente, enquanto comissão, enquanto vereadores, tenhamos tempo suficiente para que a gente possa fazer o quê? Verear, que é o quê? Estudar os projetos, para que a gente possa ter tempo de exarar e dar nossas opiniões. Portanto, o que a gente está propondo é um rito diferenciado do que existe e dando realmente respaldo para que a gente possa trabalhar, para que os colegas possam trabalhar e para que a comissão tenha o tempo de analisar, inclusive, o trabalho dos colegas. E, depois disso, com mais segurança, a gente expede o parecer final. E isso não é enrolar nada, é só dar segurança na análise, porque pode ser que, por interesse, e não estou dizendo se o interesse é bom ou ruim, da prefeitura, que as coisas andem, mas a gente não pode ser o cara que vai assinar cheque em branco de situações complexas. Depois volta aqui a repercussão disso na prática e vai saber se isso não danificou alguma coisa, o erário, o direito do servidor, enfim. Então, temos que ter essa proteção. E eu acho justo que a prefeitura faça a parte dela e que nós, dentro do prazo, façamos a nossa parte. Por que no regimento, hoje, tem pedido de urgência e de superurgência, inclusive o prefeito pediu urgência hoje, ou seja, para diminuir o prazo, para a gente fazer no fast food rápido, né? E por que não tem o contrário, que a gente tenha um prazo maior para analisar as demandas maiores? Eu acho justo, razoável, né? Então, a ideia é que ela faça a parte dela e a gente tenha também a possibilidade, razoabilidade, para a gente fazer a nossa parte com segurança dentro do trâmite aí legal. Então, são 2 propostas, são 3 projetos, mas são 2 propostas que se casam, que eu acho que são importantes. E volto a dizer, propus hoje, porque foi um pensamento rápido de semana passada para cá, quero e conto com as sugestões dos colegas, porque pode ser que tem coisa que tem que ser ajustada, mas, principalmente, a assinatura dos colegas nos projetos, para que a gente possa caminhar juntos nessa matéria, porque nada impede que a gente tenha assinatura com a tramitação. O próprio regimento prevê essa possibilidade da coautoria dos projetos. É isso. Concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vai marcar logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças fará a reunião logo após a sessão em conjunto com a Comissão de Justiça. Então, ficam designadas as 2 comissões após o término da sessão para reuniões. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bion. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores, teremos em única discussão e votação
o requerimento número 30 de 2025, requerendo ao senhor prefeito municipal informações e esclarecimentos a respeito da obra em andamento no barranco localizado nas imediações da Escola Estadual Professor Fernando Magalhães, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi. Recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também teremos em única discussão e votação o requerimento 31 de 2025, requerendo ao senhor prefeito municipal esclarecimentos a respeito da campanha Operação Caconde contra o Fogo, amplamente divulgada no município, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi. Também recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda em única discussão e votação o requerimento 32 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito municipal informações detalhadas a respeito dos projetos em elaboração e ou já existentes nos diversos setores da gestão pública. Também recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também teremos em única discussão e votação o requerimento 33 de 2025, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre a mudança de endereço e gestão do Fundo Social de Solidariedade, de autoria do vereador Richard Silva Ferfugla Maguim. Recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, também teremos em única discussão e votação o ofício especial da Comissão de Justiça e Redação. Assunto: projetos de leis do Executivo Municipal número 19 a 24 de 2025, instituindo um calendário de trabalho, consulta pública de 30 dias e insumos técnicos. Será destinado ao senhor prefeito municipal, diretorias e órgãos responsáveis pelos projetos de leis do Executivo Municipal, números 19 a 24 de 2025. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Especialmente sobre esse ofício, a Comissão de Justiça, que é composta por eu, o colega Daniel e o colega Totti, a gente se reuniu, como já tinha se reunido durante o recesso, né, para discutir sobre a reestruturação administrativa da prefeitura e o plano de carreira, mas são 5 projetos, a gente já vinha cobrando sobre ele. Isso foi encaminhado para a gente na recesso. No recesso, a gente se reuniu para já começar a se organizar sobre isso. Ele passa a contar da primeira sessão do retorno, né, dessa legislatura, né, que foi da semana retrasada. A gente se reuniu na semana passada, na terça-feira, aqui na Câmara. A gente fez uma grande reunião e definimos que a gente já vinha conversando aqui ao vivo. O que é? A gente sabe da necessidade desse documento ser aprovado para reorganizar a prefeitura de acordo com a decisão judicial, né, que a gente sempre fica falando disso, e também sabe do interesse e o impacto na vida dos servidores da cidade. No entanto, a gente também sabe da responsabilidade que a Câmara e a Comissão de Justiça, principalmente, porque é ela que faz o parecer, né, que vai para plenário, de entender e de estudar a profundidade desses projetos. Como são 5 e os 5 conversam entre si,
né? É uma coisa ligada à outra, e ele precisa ser analisado de acordo com a decisão, e a decisão tem quase 100 folhas, inclusive, ontem, domingo, eu consegui ler essa decisão finalmente, todas as 100 folhas, para entender do que a gente está falando, e agora a gente consegue encaminhar para a leitura dos projetos, e, enfim, ir anotando. Qual que foi a ideia que a comissão conseguiu chegar no consenso e agora encaminha para os colegas? Criar um calendário para que todo mundo participe. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, tanto a comissão quanto as outras comissões, que é formada por todos os vereadores, a população e os servidores que têm a intenção de participar. Quem mais mesmo? Nosso jurídico também tem um prazo para estudar e fornecer um parecer completo sobre isso. A UVESP, que é outro parceiro jurídico nosso também, está analisando já o projeto. E também a prefeitura, o jurídico da prefeitura, a empresa que foi contratada para fazer esse projeto, enfim. Já que, oficialmente, publicamente, isso não foi feito, e se foi feita alguma reunião, que mande as atas para nós, né, analisarmos o que foi discutido, mas até agora não tem a ata, então eu vou considerar que não foi feita as reuniões. Eu trabalho com documento. Então, a casa ela entendeu que, trabalhando dessa maneira, com um prazo definido para nós, e aí eu vou pedir para o presidente, assim que eu terminar, poder falar essas datas para os colegas entenderem o prazo, mas é um prazo muito justo, muito coeso e faz sentido porque é um prazo para os vereadores, concomitante, ou seja, junto, corre o prazo do jurídico da casa para expedir e analisar o projeto, e junto a esse prazo, no site da Câmara e nas redes sociais, um lugar especial, destinado, fácil, mastigadinho, para que os servidores e quem quiser acessar, tenha lá a facilidade de acessar e mandar um e-mail, ligar, enfim, formalizar mesmo a participação. Câmara, lá no artigo tal, está constando tal coisa, ou está faltando tal coisa, o que você acha de ver isso para nós? Ou o setor lá de obras está vendo um negócio que realmente não ajuda, ou está faltando, enfim, todas as áreas, vai ter um prazo para que possa ler, participar e enviar para a gente. Acabando esses 3 prazos que correm junto, a gente compromete pegar tudo que foi coletado, lido por nós e por todo mundo, documenta isso e vai para a reunião junto ao executivo, para que a gente possa, então, tirar as dúvidas e, se for necessário, remendar esse projeto, ajeitar o projeto, enfim. O trabalho nosso. Eu acho que é uma maneira organizada, transparente e muito justa com o Legislativo, para que a gente tenha tempo suficiente para trabalhar de uma demanda complexa e que, vou adicionar, ainda precisa de um parecer extra para que a gente tire essas dúvidas, porque, de fato, é complicado. Mas, enfim, eu acho que, como a gente já tinha dito, que a gente não ia fugir do tema, a gente trouxe uma solução, e a solução é esse calendário, que, caso for preciso, né, a gente estende, porque a gente volta a conversar sobre, mas acho que, inicialmente, é um plano inicial aí para a gente começar a trabalhar. Presidente, eu peço muito, por favor, para fazer essa leitura dos prazos, para a galera, para os nossos colegas entenderem, a população também entender o que a gente está propondo. Obrigado. Então, ainda continua em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres colegas, ao público presente, pessoal que está nos assistindo nas redes sociais. Como diz o nobre colega Richard Maguin, também faço parte da Comissão de Justiça e Redação, e foi acordado esse calendário, nobre colega. De 12/8, que foi a nossa reunião, até o dia 29/8, para todos os vereadores. O projeto está disponível para eles lerem, procurar entender, pelo menos tomar ciência, né? E de 12/8 a 10/9,
para a doutora Maiara fazer um parecer para nós, junto com a assessoria da UVESP. E do 11/9 a 17/9, os responsáveis pela elaboração desses projetos, o jurídico, o administrativo, todos envolvidos, né? Que ali envolve educação, saúde, ou seja, todos os setores envolvidos, inclusive, acredito que aquelas 2 comissões estejam vigentes, porque não foi substituída. Então, os nomes que estão lá nas comissões também são responsáveis. Se houve reunião, que apresente as atas. Se não houve, dá tempo de fazer ainda alguma coisa, ou responda que não houve. E foi conversado também, senhor presidente, que o funcionário aqui da casa, o Bruno, fizesse uma síntese de cada projeto junto com os anexos, de fácil leitura ao público, que entra no site, então está tendo dificuldade, que ele fizesse uma síntese, e foi também sugerido 30 dias do dia que publicasse, para que a população, somente os servidores, né, se manifestassem, se dessem suas opiniões, sugestões. Então, o trabalho da comissão foi esse, a semana passada, e estamos à disposição. Muito obrigado. Então, antes de pôr ainda continua em discussão. Se tiver mais algum vereador para falar, está aberto ainda a discussão desse ofício especial. Mas antes de pôr em votação, esclarecer a todos esse calendário e que vai ser divulgado à população, aos servidores, de 12 de agosto a 29 de agosto, será leitura, estudo e anotações pelos vereadores sobre os projetos e sobre a decisão judicial da ação direta de inconstitucionalidade. Hoje o processo também está aqui, 20.89.202-51.2023.8.260000. De 12 de agosto a 10 de setembro de 2025, elaboração de parecer jurídico pela assessoria da Câmara, incluindo análise comparativa entre os projetos e a decisão judicial mencionada. No período de 11 de setembro a 17 de setembro de 2025, aí sim, reunião técnica conjunta com representantes do Executivo e equipes responsáveis para esclarecimento de dúvidas e apresentação de sugestões de melhorias, ajustes e eventuais emendas. Então, são essas participação popular. É lógico, a consulta será realizada concomitantemente à divulgação oficial pela Câmara Municipal, com prazo de 30 dias para participação popular, contados a partir da publicação no site institucional e nas redes sociais da Câmara. Então, fica aí para todos que tenham conhecimentos desse ofício especial. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Agradeço a leitura, endosso o que o colega Totti disse e a data do calendário que a gente propôs. A gente propôs porque a gente entendeu que era viável, é um esforço nosso para o negócio ser célere, mas também que seja o mínimo suficiente para a gente possa trabalhar. E o segundo, que isso não significa nenhuma obstrução, nem algo que a gente está fugindo da responsabilidade, enfim. A gente só está tendo um bom senso para se organizar, porque, paralelo a esses 5 projetos, a gente tem a vida da Câmara acontecendo. Então, tem as demandas dos vereadores, as demandas pessoais, inclusive, dos vereadores, as agendas em São Paulo, enfim, tudo que demanda aqui as sessões, com todos os projetos que estão tramitando. Então, anexo a isso, a gente precisa de um tempo para respirar e aprofundar. Volto a dizer,
o que todo mundo aqui, inclusive, todos os vereadores já se comprometeram a isso. Esse projeto não será votado a toque de caixa, rápido. Todo mundo, eu tenho conversado aqui antes das sessões e fora das sessões, a preocupação que cada um está tendo ao ouvir os servidores na rua e as mensagens que a gente recebe. Então, o zelo com relação a isso tem que ser muito grande para que tenha a legitimidade no final desse processo. E eu acho que é muito difícil, mas a gente tem condição, sim, de resolver esses problemas que possam ter, ou esclarecer, enfim, o que tem que esclarecer. Então, inclusive, a gente tem servidores aqui hoje que levem essa mensagem para os demais servidores, que a Câmara tem feito uma cautela, tem se dedicado a esses projetos, e que, se tiver dúvida, alguma dúvida, inclusive sobre o próprio procedimento que a gente está tratando, que possa tirar no particular com a gente, oficial, aqui na Câmara. Os projetos serão publicados, é bem fácil acessar. A gente acho que está inovando no sentido de facilitar. Não tem como isso ser ruim, porque a gente está fazendo uma transparência, organização, publicidade e participação dos servidores da população. São 4 eixos fundamentais que a Câmara precisa cumprir. Então, se a gente está cumprindo esses 4, a gente está respaldado legalmente sobre todas as situações que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente leva para esse lado. E contamos, lógico, com a colaboração de todos os vereadores para que possa contribuir e melhorar o projeto. É isso. Volto a dizer também que realmente é necessário que haja esses prazos aí, até porque as nossas responsabilidades são grandes e a gente tem que estar amparado de documentos hábeis para que um projeto possa ser aprovado. E para que não haja também ação, né, junto ao Ministério Público de inconstitucionalidade. Então, é necessário que haja realmente esses estudos. Não podemos aprovar da noite para o dia. É claro que alguns projetos que a gente sabe que são, vamos dizer assim, o dia a dia da prefeitura, que é uma suplementação de verba, que é coisa simples assim, isso a gente está pronto para aprovar praticamente de imediato. Agora, certos projetos é necessário estudo, sim, é uma responsabilidade muito grande nossa e nós também somos responsáveis, cobrados e até mesmo processados, caso haja omissão em alguns projetos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, senhor presidente. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite a todos, à mesa diretora, aos nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Bom, queria falar um pouquinho sobre a nossa viagem da semana passada, né, no dia 13/8. Fomos eu, o nobre colega Paulo, o nobre colega e excelentíssimo presidente da Vizinho, o nobre colega Edinho, o nobre colega Daniel e a nobre colega Beth. A gente foi no Palácio, a gente esteve lá na Secretaria do Governo e Relações Institucionais, fomos atendidos pelo secretário executivo Marcos Penido e pelo assessor especial de atendimento aos municípios Carto Takahashi, da qual o presidente da casa, junto com colaborado por nós, levamos um ofício pedindo para ele lá R$600 mil, né, para a escola Cândido Lobo. Eles ficaram muito comovidos lá, da qual o presidente vai falar mais a fundo daqui a pouco, né, e estão bem mobilizados para estar nos ajudando. Estivemos também, em seguida, visitando a Casa Militar e Defesa Civil, onde fomos recebidos pelo coronel da PM, Angel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, onde, em conjunto com todos os colegas, a gente solicitou uma caminhonete para a Defesa Civil, uma caminhonete 4x4 e alguns EPIs,
também equipamentos de proteção individual, né, da qual ele ficou muito mobilizado com a situação nossa do ano passado, da qual o governo lá, né, o Tarcísio lá, ele acabou disponibilizando os helicópteros lá, que foi de suma importância, né, para controlar os fogos. Esse ano também já ressaltamos para ele, né, até a Beth levou fotos dela ajudando o pessoal no controle, né, dos incêndios, que já começou novamente nesse período de seca. Aí eles falaram que de pronta entrega, a princípio assim não teria um orçamento, que já foram 2 chamadas, né, da ata de preço. Porém, no fim do ano costuma no orçamento da Casa Civil e da Defesa Civil de sobrar alguns recursos no orçamento. E para não deixar para o próximo ano, eles acabam licitando lá caminhonetes. Vamos por exemplo, sobra 10 milhões, que eles fazem muita ponte, muitas obras, grandes obras, né? Às vezes sobrou, eles pegam, para não deixar o dinheiro de um ano para o outro, eles acabam encaminhando para esses municípios. E o nosso pedido da caminhonete, eles iam pegar e tratar com prioridade, né? Na sequência, na parte da tarde, a gente foi na Assembleia Legislativa, né, da qual eu, o nobre colega Edinho, o nobre colega Paulo, estivemos no gabinete do deputado Caruso, onde fomos muito bem recebidos. Tivemos uma ótima notícia também, que, em conjunto com o deputado Baleia, ele disponibilizou 20 casas, né, mais 20 casas, que já havia disponibilizado 50. 200 a 250 mil, ele está vendo lá o que ele vai conseguir no fim do ano para a gente, nessas emendas agora de outubro, né? O Daniel com o Davizinho foi no Rafa Zimbaldi, a Beth foi até o deputado Barros, né? E acho que foi um dia muito produtivo para todos nós lá, né? Eu queria falar um pouquinho também que eu e o nobre colega Paulo, no início do ano, a gente fez uma indicação ali próximo ao Fernando Magalhães para ter um estacionamento de 45 graus, até da qual, semana passada, eu, junto com o prefeito, o Cristiano, diretor de obras, e o Paulo, que havia feito o pedido, a gente foi até o local, mostramos para eles, e eles estão, junto com os departamentos, estudando a possibilidade, porque nos horários de saída das escolas e nas chegadas, tem um fluxo muito grande de veículos, lá fica muita Kombi parado, van, né, micro-ônibus e muita criança, né? Então, para desafogar um pouco ali essa questão dos estacionamentos, sim, para melhorar lá até a segurança, né, dos pais, alunos, né, dos próprios motoristas, fazer naquela parte que tem grama lá, um estacionamento 45 graus, que vai desafogar um pouquinho o espaço da rua. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Queria reiterar tudo que o Danilo falou. Realmente foi um dia produtivo essa viagem. Todos nós fomos em 7, né? 7 vereadores. Queria eu poder ir com todos, né? Falei, se tivesse um carro maior, todos iam, porque realmente é muito bom a gente ter esse coleguismo entre a gente. Temos todos o mesmo objetivo. Então, estou muito feliz, muito grata aos colegas. Queria falar sobre as queimadas, também como o Danilo contou, realmente voltou, né, essas queimadas, já era previsto, né, esse mês agora, a gente está esperando, infelizmente, né, é previsto. Eu só queria falar sobre o meu questionamento, o meu requerimento, né, feito, que até o Vanderlei falou agora, sobre a campanha CACONDE contra o fogo, por conta do telefone, né, disponibilizado na campanha. Realmente, algumas informações que até a população quer saber, mas, em princípio mesmo, o mais importante seria o telefone disponibilizado, que não estava funcionando. A gente ligava, mandava mensagem, o pessoal reclamando, mas, graças a Deus, estou muito feliz com o trabalho que está sendo realizado e falo para vocês que podem, sim, contar. A população pode se sentir segura com esse telefone disponibilizado. Estou sendo atendida rapidamente, o pessoal que me liga, que não consegue falar, eu já passo esse telefone também, né? Não precisam depender da Beth Beyond, né, de nenhum funcionário. Podem, sim, pegar o telefone, seja o WhatsApp, e ligar para o número 99417048. Esse é o telefone da Defesa Civil da nossa cidade, que ainda é precária. Eu parabenizo todos os funcionários. Vou falar aí, né, do Silvano, nosso ex-vereador, que coordena, mas tem outros funcionários que estão empenhados. Inclusive, ontem, domingo, a gente pôde contar aí com... Acredito que tinham 7 funcionários ou mais. Isso é difícil. Final de semana é complicado achar funcionário. Já fui funcionária da prefeitura, eu sei como funciona. Então, parabéns, né? Ganha hora extra, não interessa. Estão de prontidão, estão levando a sério essa campanha CACONDE contra o fogo. Então, eu sou, em nome da população, que eu estou aqui para representar,
Agradeço imensamente os funcionários, a equipe, os diretores do meio ambiente, da agricultura, que formam esse time, né, de brigada contra o incêndio pela Defesa Civil. Temos uma caminhonetinha, né, mas que, com essa dedicação dos funcionários, que assim que eu mandei mensagem no domingo, no horário do almoço, mandei a mensagem rapidamente, fui atendida. Já falaram, Beth, já está mandando, eles já estão indo para lá, e rapidamente foram. Hoje, inclusive, mais uma vez, também tivemos uma queimada, e graças a essa prontidão dos funcionários, que aconteceu ontem, assim como aconteceu hoje, foi evitada queimada de grande proporção. Essa queimada de ontem, domingo, ali na região da Ponte Nova, é um local ali extremamente perigoso, né? Animais, muito gado ali, muitas cabeças de gado ali nas proximidades, e é um local que, ano passado, a gente sofreu, né, com a proporção grande ali da queimada. Enfim, foi controlada graças a esse número, né, disponibilizado por essa campanha CACONDE contra o fogo, e que ele está funcionando. Então, podem contar com esse número. Estou muito contente, muito grata. Outra questão que estão me questionando também são esses animais de grande porte soltos, né, nas vias, os logradouros públicos. Isso, no nosso Código de Postura, a gente tem uma lei que fala sobre isso, não pode. Só que não temos onde fechar. Então, como que essa lei vai ser cumprida se a gente não tem onde fechar? Então, Beth, você não vai fazer nada? Querendo ou não, eu sou da causa animal, sou responsável não só pelos cães, gatos, os domésticos, também estou sempre falando dos silvestres e também dos animais de grande porte, né? Não é só o cuidado que eu peço, o cuidado do executivo com os animais, mas também a responsabilização dos proprietários, né? A gente precisa ter essa providência. Então, isso já foi falado, conversado, fiz uma indicação, inclusive, pedindo um local para a gente abrigar temporariamente esses animais, né? Não adianta fazer alguma coisa depois que aconteceu um acidente. A gente precisa remover, né, um cavalo, uma vaca, direto, Avenida Brasil, centro da cidade, porta de igreja, dentro do cemitério Parque dos Ipês. Hoje eu postei foto, animais para todo lado. Na pracinha lá do bairro São José é constante, as mães vêm falar para mim, Beth, meus filhos querem brincar lá, não tem como, tem cavalo. Então, assim, eu entendo que o proprietário, às vezes, tem dificuldade, solta para ele se alimentar, mas não adianta, a responsabilidade tem que ser do proprietário fechar o animal de grande porte, dar o trato correto e manter fechado para a segurança, não só das pessoas, do próprio animal. O animal de grande porte, quando se acidenta, a gente já sabe o que acontece, né? A grande maioria tem que ser eutanasiado, porque também não é barato fazer isso. Enfim, só queria falar que eu já solicitei e estou aguardando que a prefeitura possa fazer, vou conversar com o Zé Afonso, a gente vê o que pode ser feito da melhor maneira para a gente resolver esse problema, porque a população inteira me cobra a questão dos animais de grande porte. Só para finalizar, que eu já acabei falando muito, peço desculpa, mas a questão do bairro Redentor também, que foi falado, né? A praça do bairro Redentor está destruída, as mesas, os banquinhos da praça. Os moradores pedem para ter atenção, tanto na manutenção da praça, limpeza. E está acontecendo isso, né? O pessoal que usa ali está revoltado, não sei, estão quebrando. Então, eu peço o seguinte, vai ser feito, segundo falei com o prefeito também, ele me procurou, inclusive, para falar, porque eu pedi aqui, fiz uma indicação pedindo manutenção de todas as praças da cidade, né? A manutenção da limpeza, a revitalização, os parquinhos das crianças, nos vários bairros que precisam ser feitas, e do Redentor, ele me falou isso, né? Que ele se comprometeu, inclusive, com a população lá, né? Com os moradores do bairro Redentor, só que a gente precisa que os moradores também se conscientizem que eles precisam zelar, porque não adianta fazer o reparo, fazer a revitalização, melhorar, inclusive também o escadão, onde tem um parquinho ali, eles vão melhorar, vão revitalizar ali, vão consertar os brinquedos que as crianças usam ali. A iluminação foi trocada, que o pessoal também me cobra a iluminação do escadão. Há 3 meses trocaram a lâmpada, mas acaba sendo danificado. Então, a gente precisa, os moradores, os usuários, precisam ter esse zelo, né? Ter amor pela nossa cidade, pelo nosso bairro, né? Então, vamos ter essa consciência. A gente cobra do executivo, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Então, vai ter a luz, sim, no escadão, mas eu espero que todos ajudem a zelar e a cuidar. É isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. 3 recados. Primeiro, papel de fiscalização, que eu acho que é fundamental na nossa parte. Estou entrando com requerimento aqui, 34,
para falar sobre a Praça do Mirante, que já está parada faz um tempo. De acordo com o Sistema de Informação de Obras Públicas, o prazo para entregar a obra era no dia 5 de julho, a gente já está em agosto, e a obra não foi entregue. De acordo com o próprio mesmo sistema, apenas 13% da obra foi concluída. E já extrapolou o prazo. Isso é o sistema público. Uma obra de grande importância, porque é o principal equipamento da cidade, turístico, né, que é o Mirante e a Prainha. Um deles está desativado faz tempo, a gente sabe se aproximando do final do ano, e os turistas estão impedidos de entrar lá. De acordo, e os valores são grandes, né? São 2 milhões de aporte. O questionamento é: o que aconteceu? Por que não foi entregue no prazo? Algum problema aconteceu. O que é? A gente precisa saber. Já foi comunicada à empresa? Já foi cobrada? Tem o contrato que protege a prefeitura diante da situação? Enfim, o DADTUR está aí. A gente precisa prestar conta para o Estado, para pleitear novos recursos perante o Estado. Será que a gente chega até o final do ano sem essa obra de novo, sendo que o prazo estipulado não foi cumprido? Enfim, diversos questionamentos, e a gente precisa saber por quê, né? E o segundo ponto é que o próprio sistema onde eu consigo acessar, que foi uma briga do ano passado que eu tive aqui, inclusive tem uma lei municipal aprovada, ainda não cumprida, que conversa com outras leis federais, que é sobre a obrigação de prestar informação pública no site oficial. Foi contratado um software, né, um sistema, só que é muito ruim, é péssimo. Assim, você não consegue navegar nele, não tem informação, não tem o contrato, coisas que eram para estar lá, sabe? Medição, acompanhamentos, contratos, enfim, tudo tem que estar lá. Não está, nem no site de licitação. Enfim, então, o questionamento é sobre o próprio contrato de contratação desse software. A gente paga R$ 8.000 por mês. Tem que ser algo de ponta, assim. Não tem condição de você pagar algo que não presta. Então, são os dois questionamentos. Se não prestar, rompe esse negócio, cria um negócio direito. Ponto. É isso. Então, que a prefeitura cobre, a gente tem esses esclarecimentos. Segundo ponto, tive com o prefeito semana passada e com o Cristiano, o diretor de obras. Estava falando várias vezes aí sobre os dinheiros que estavam parados na prefeitura e não estava rodando. De acordo com o diretor, já vai sair, as coisas em andamento lá do asfalto, ligando ao bairro São José e Muzambinho, né, indo para Muzambinho, está em andamento. Está em andamento também a tramitação da emenda sobre a máquina, que a gente conseguiu. E o dinheiro da pracinha lá dos Cristais para revitalizar, que está realmente abandonada há muito tempo. Vai sair o projeto, finalmente. Estava com o prefeito Zé Afonso na quinta-feira, junto com a engenheira, com o diretor de planejamento e o de obras. Conseguimos avaliar o que precisava, arrancar lá os brinquedos que não prestam, que está colocando em risco a molecada. Enfim, dar segurança para aquele lugar que precisa, sabe? E o prefeito já falou: toca esse negócio para frente, porque não dá para ficar parado, não. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu receber a grande notícia. E aí, eu vou colocar isso rapidamente, embora ele mereça mais tempo. Durante os dias, a gente vai tratar disso rápido. Aí é uma comemoração mesmo aos moradores, de respeito lá ao pessoal da Travessa Portalegre Bequim, inclusive a Ana está aqui, representante, que há muito tempo briga, e muita luta, que todo mundo já falou, o próprio presidente, enfim. Mas eu vou hoje levantar a minha bola. Porque, poxa vida, o que eu briguei aqui nos últimos 4 anos aqui nessa cadeira e fui chamado de maluco, de não sei o quê, por conta da cobrança, coloquei a prefeitura pela primeira vez aqui, prestar informações, lotou essa lado de cá, presidente, para trazer o projeto que ficava embaixo do braço, escondido, que falava que era 20 milhões, 30 milhões, para começar a obra. Ninguém sabia do projeto, coloquei eles aqui, colocaram o projeto aqui para mostrar para a população que estava do lado de lá, lotaram aqui, pela primeira vez, os representantes lá do Bequim vieram, todos eles aqui, lotaram, porque eles não tinham informação e não passava para eles. Falou: vai passar, e passaram. Depois daquele dia, fizeram uma comissão, o João Felipe fez a comissão que não serviu para nada, só enganou nós, que ia colocar o povo para debater e tal, fez nada.
No mesmo dia, a assistência social correu lá no Bequim e falou que ia fazer entrevista com o povo, não serviu para nada. No outro dia, fez um decreto para falar que aquilo era área de risco, não serviu para nada, fizeram nada. Aí começaram a correr atrás de projetos na secretaria. Vou dar essa ressalva aí, que no finalzinho ali conseguiram alguma coisa. Mas eu só posso dizer, e aí eu vou ter que levantar, porque a gente trouxe o Bequinho para a prioridade do dia. Nunca se falou tanto, nunca se bateu tanto, como a gente fez na última gestão, ainda bem que agora, como é que as coisas, como você traz com prioridade, começa a acontecer. O prefeito Zé Afonso, em 7 meses de mandato, e junto com o Cristiano, falou, vamos fazer alguma coisa. Já estão lá com obras, as manilhas, as árvores já estão sendo mexidas, um monte de máquina no Cristais, antes da chuva, porque as máquinas só vinham com a chuva. Olha, você vê as coisas acontecendo, cara. E eu vou realmente bater a palma aqui, porque nunca aconteceu isso. Eu sou prova viva, eu moro lá, nasci e cresci lá, meus amigos são de lá, a população é de lá, os problemas sociais são de lá. Não é possível. Agora, a gente sabe que não vai resolver 100% do problema, porque ele é bem mais complexo do que aquilo. Mas é um alívio. Eu preciso comemorar. Nunca olharam para lá. E eu provo com data que todas as tentativas que tentaram na última gestão, um fracasso, foi porque depois que ele batia aqui, ele corria lá. A população está aqui, a gente prova. Então, assim, tem que ressaltar isso. Agora, um compromisso que o Zé vai ter que ter, o prefeito e todos os departamentos, não resolveu. Drogadição, como foi abandonado mais de 15 anos aquilo, tem um problema social gigantesco, um problema de IPTU, de dívida gigantesco. Não é possível nenhuma pessoa da cidade, do Bequinho, do Redentor, da Santa Cruz, pagar IPTU se a casa está abandonada e está desativada. E eles pagam. E a prefeitura cobra IPTU, execução fiscal, de gente que não pode pagar e não utilizar a casa. Qual que é o critério para você desativar a casa e ter que pagar IPTU se essa propriedade não está sendo utilizada? Quantas que eu tive que correr atrás na prefeitura para parar as execuções fiscais? Então, a gente tem um problema fiscal, a gente tem um problema social, com assistência social junto com a habitação, que nunca teve lá. Vale a dizer, e aqui o pessoal que está aqui sabe disso, que os aluguéis sociais que existem lá estão no chapéu da assistência social, que deveria estar dentro do programa de habitação. Está infringindo a lei hoje, que nós aprovamos aqui. É uma bagunça aquilo, nunca mexer naquilo. Então, nosso compromisso aqui é que faça um grande plano de revitalização dos Cristais como um todo. E não é só a manilha que vai resolver. É sentar todas essas arestas e aparar isso e organizar aquilo que nunca foi feito. O João Felipe não teve a capacidade de fazer. Eu vou falar dele porque foi com ele que eu bati. Agora, o Zé tem a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. E já começou, já estou aqui de parceiro. E de parceiro a gente precisa abraçar e falar, vamos resolver junto. Que a gente se comprometeu na última e não fizeram. É isso. Então, eu falo dessa fusão porque lá precisa. Se lá precisa, tem casos parecidos aqui na Rua Pernambuco, tem um caso aqui na Rua Barbosa, que é a mesma coisa, e a gente tem um monte desses casos de abandono de propriedade por conta de risco. E que me apareçam aqui e falam que eu estou errado, porque não tiveram coragem de falar que eu estava errado durante os últimos 4 anos. Se voltarem agora os defuntos, meu amigo, vai escutar. Ponto. Era isso. No final das contas, a gente precisa do quê? De comprometimento, de resolução de problemas, de respeito às leis. Se não respeitar as leis, não vai rolar. É preciso ter programas, política pública de resolução de coisas, o que nunca existiu. Estou contente, porém, tem muito trabalho pela frente. As palavras, senhor presidente. Palavra concedida. É que nem o Danilo já falou, né? Boa noite, os colegas, boa noite, o público, boa noite, pessoal de casa. Nem o Danilo falou aqui da nossa viagem. Foi uma viagem muito produtiva mesmo, fomos bem recebidos lá em São Paulo. E fico muito agradecido, né, com essas conquistas aí. E também quero agradecer o prefeito, né, agradecer o Cristiano, o diretor de obras, que recebeu eu, Danilo, também, para ir lá ver o estacionamento lá
que a gente fez uma indicação no começo do ano para melhorar os estacionamentos lá, porque na hora de pico, que saem os alunos, lá é muito congestionado mesmo. É ônibus passando, criançada, então vai ser muito bom. Então, quero agradecer ao prefeito e agradecer ao Cristiano, que deu a atenção para nós. E vamos também, depois, estar visitando as outras escolas aí, vendo parte de estacionamento também, ver se tem possibilidade de estar melhorando todas as escolas. Então, agradeço. Muito obrigado a todos. Senhores vereadores, público presente, pessoal de casa que estão acompanhando, em primeiro lugar, parabenizar a todos vocês, vereadores, aí pelas indicações, pelos requerimentos, pelos pareceres que as comissões têm exarado aí em todos os projetos, e a gente fica realmente preocupados, e não podemos deixar certas coisas acontecer. Como eu sempre disse, que a responsabilidade nossa é muito grande. E é lógico, eu não participo das comissões, mas eu estou sempre atento, sempre conversando com a Maiara, passando algumas informações para ela. Talvez vocês nem saibam disso, mas eu sou precavido também, e eu não posso deixar vocês também em situações difíceis, né? Então, eu estou aqui sempre pronto para ajudar vocês, vereadores. Estou pronto para... Não sou nenhum exímio conhecedor, mas também não sou tão leigo assim, né? Então, se eu fui eleito, eu tenho que representar a nossa população com dignidade e respeito. Quanto à Travessa Porto Alegre, eu também só tenho que parabenizar o prefeito Zé Afonso pela iniciativa e também ao diretor de obras, o Cristiano. Não posso deixar de falar sobre ele também. E ali sempre foi uma das reivindicações que eu sempre fiz aqui também na Câmara, em outras legislaturas passadas, eu sempre cobrei. E as informações que eu tinha era que era uma obra faraônica de 10 milhões a 15 milhões de reais. E eu falava, não acredito, né? Não é possível isso acontecer. Eu sempre explicava para os diretores de obras na época, falei, olha, tudo tem que ter um começo, tem que dar um início. E agora esse início, pelo menos aqui na Travessa Porto Alegre, já está encaminhado. Eu estive também com o vereador Daniel, com o assessor de planejamento, Luciano. Após a festa de setembro, será dado início também na recuperação aí do Ribeirão São Miguel, que é uma obra grande também, e, lógico, não poderiam começar agora em virtude das proximidades da festa de setembro. Mas após, sim, será começado também esse novo empreendimento ali no Ribeirão São Miguel, que faz jus também com a Travessa Porto Alegre. Mas a Travessa Porto Alegre, falando com o Cristiano e com o pessoal também, nada mais justo que começar ali que está o problema. Soterrado há muito tempo, as manilhas que estão ali. Eu expliquei também na época, isso eu vi quando estava pondo a tubulação, eu questionei com o pessoal que estava fazendo ali, porque eu sempre falei isso, eu acho que já falei aqui também, a rua que desce ali do Zé do Gás ali, e a que vem da Travessa Porto Alegre, as manilhas estão acima da de baixo. Então, um meio metro, mais ou menos. Então, é lógico, a água vai bater ali e vai voltar. Então, são coisas assim que foi falado na época e, infelizmente, não houve solução. Mas agora, aí, peço a vocês que acompanhem também essas obras, e vocês vão ver com seus próprios olhos ali, na retirada dessa manilha antiga, dessa tubulação, como que está a situação ali. Então, parabéns ao Cristiano aí pela iniciativa, pela briga, mas temos que resolver o problema não só da enchente ali, mas o problema social, que é uma cobrança que a gente vem fazendo. Inclusive, fiz um requerimento aqui,
solicitando à prefeitura informações quanto ao pagamento do aluguel social, que já arrasta há mais de 12, 15 anos aí. O dinheiro que já pagou de aluguel social, se tivesse começado através de Porto Alegre, já tinha resolvido. Então, é uma questão que precisa ser resolvida, sim. Embora é o começo aí de uma administração, mas já estamos aí há 6 meses, né, 7 meses, 8 da administração. Então, é preciso que haja um bom entendimento entre os assessores do prefeito e o próprio prefeito, que sensibilize com os problemas sociais de nossa cidade aí. E também, como disse o vereador Richard, não é só a Travessa Porto Alegre que sofre com o problema das enchentes. Há outros pontos aí que precisam ser resolvidos. Mas tudo tem um começo. Então, vamos começar na Travessa Porto Alegre, vamos resolver, amenizar o problema, né? Ou que desaproprie realmente as casas, mas que o pessoal queira voltar, e a prefeitura, através do Fundo Social, que faça os reparos nessas casas, que normalize a situação do pessoal e voltem ao lugar de origem deles, que é um local que nasceram e criaram e valorizam aquele espaço. Então, é preciso que haja, vamos dizer assim, um bom entendimento e o coração com essas pessoas. Nós estivemos realmente aí em São Paulo, aí, em vários deputados, todos estiveram presentes, junto ao assessor do governo, o senhor Carlos Takahashi, juntamente com os vereadores que foram citados aqui, e ali nós solicitamos uma revitalização do Cândido Lobo, uma reforma, revitalização, no valor de R$600 mil, onde o próprio assessor se sensibilizou em virtude do projeto simples, mas apresentado, com a foto das crianças que aqui estiveram na Câmara Municipal, falando de tudo aquilo que eles pretendem, e são coisas simples que eles pediram. Eu achei até, vamos dizer assim, triste a situação que as crianças estavam falando, até as próprias meninas falando que até as tampas do vaso sanitário não tem. Então, são coisas assim simples, né? E eu pedi a todas as crianças, falem a verdade, o que vocês pretendem. Então, valeu a pena a visita deles aqui, e sensibilizou realmente o secretário. Até ontem mesmo, recebi uma mensagem dele que todos estão, vamos dizer assim, preocupados e envaidecidos de um simples projeto apresentado, sem projeto, né, vamos dizer assim, sem projeto. Mas com a cartinha das crianças e as fotos deles aqui, sensibilizou a todos. Então, a gente espera e pede a Deus aí que o governador se sensibilize também e libere esse recurso para o nosso município. Eu e o vereador Daniel também estivemos juntos com o deputado Rafa Zimbaldi, que vem nos ajudando muito também, e conseguimos com ele a Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital com Crianças e Adolescentes. Então, nós conseguimos aí uma grande palestra que será feita aqui eu vou apenas oficializar, mas já está garantido para nós aqui essa palestra, de preferência aí no final do ano, para que todos possam, né, as crianças da escola, os adolescentes, porque essa nova geração, ela está crescendo imersa em conteúdos que banalizam o sofrimento humano e distorcem a empatia. Eu até escrevi: as meninas expostas a abusos digitais e estupros virtuais serão as mulheres que no futuro terão suas histórias de violência doméstica naturalizadas. Então, está formando um ciclo de abandono simbólico, onde as vítimas e os futuros agressores, muitas vezes, são as mesmas crianças. A ausência de política pública e a falta de preparo das famílias e escola estão formando um ciclo de abandono simbólico. Então, essa palestra, né, será feita aqui no cinema, né, no Espaço Ranieri Mazzilli, juntamente com a cidade de Itapiratiba, que vai ser convidado,
Inclusive, o deputado tinha pedido para que tivesse até outras cidades também da região, mas o espaço acho que não vai ser suficiente. Então, eu falei com ele, mas pelo menos Cacunde e Itapiratiba vão participar dessa palestra, onde virão psicólogos, psiquiatras, é uma grande equipe que vai fazer essa palestra, que será de grande importância para os jovens aí, adolescentes que são vítimas desses abusos, e essa frente parlamentar, graças a Deus, conseguiu, eu vi os números lá, evitou mais de 60 suicídios de jovens, de ataques em escolas, enfim, é tudo aquilo que a gente sabe que acontece no ambiente digital. E também solicitamos ao deputado Rafa Zimbaldi, que tem um programa de castração de animais, e conseguimos com ele também 200 castrações de animais aqui em Caconde. Então, será feito esse trabalho, vai vir a equipe deles, né? Isso eu vou solicitar também ao prefeito um espaço que eles precisam para ir pondo os animais, onde todos os animais também serão chipados, receberão todo o medicamento, inclusive as roupinhas dos animais aí eles vão doar. Então, serão feitas 200 castrações no dia. Se houver uma grande demanda, pode ficar até por outro dia também. Então, aí já fica aí a minha solicitação à vereadora Elizabeth, que nos ajude aí juntamente com o pessoal, para que a gente possa castrar esses animais de rua, né, principalmente, e o pessoal de casa também. Então, são os cães e gatos. E eu até escrevi uma simples mensagem aqui, né, que não há grandeza de sentimentos se olharmos para as pessoas, para os animais e a natureza, se não entendermos que somos todos passageiros desse imenso planeta. Ele nos oferece tudo e só nos pede para ter compreensão, carinho com todas as formas de vida. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir.